é muito grave. Tu estás em risco de vida. Eu, se não tiver este medicamento, eu vou morrer. Macau, tendo as condições que tem, não se justifica que houvesse um único caso que não está a ser tratado. A hepatite é uma doença que causa a inflamação e degeneração do fígado. Pode ter várias causas, mas a mais comum é viral. Anualmente, em todo o mundo, quase 1,5 milhão de pessoas perde a vida por hepatites virais. Existem 5 tipos de hepatite, classificados de A a E. Os mais graves são os vírus das hepatites B e C. Podem causar infecção crónica, cirrose e cancro do fígado. Transmitem-se através do contacto com sangue contaminado, partilha de seringas, tatuagens, acupuntura, transfusões de sangue, contacto sexual e transmissão mãe-filho. Estima-se que 240 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas com o vírus da hepatite B e 150 milhões com o vírus da hepatite C. Mais de 1/3 da população infectada está na China. Em Macau, o número de pessoas com estas hepatites não é certo, mas estimam-se em vários milhares. Entre esses milhares, fomos ao encontro de 2 doentes de hepatite crónica em estado avançado. Aguardam a cura já registada em Macau. Por razões de proteção à privacidade, é ocultada a identidade e são usados nomes fictícios. Esta é Marina. A hepatite C foi diagnosticada em 2013, no decurso de uma consulta, quando a médica estranhou alguns resultados de exames clínicos anteriores e mandou efetuar novos exames. Uma ecografia, fiz uma série de testes, mais tarde ultrassonografias e mais não sei o quê. E ela, pronto, quando vieram os resultados, hepatite C, cirrose hepática, hipertensão polar e varizes esofágicas. Este é José. Ficou a saber que tinha hepatite C também em 2013, na sequência de um internamento no Hospital Conde de São Januário. Fiquei com a barriga muito inchada, o que é o mastite. Para quem não conhece o termo, é o mastite. Fiquei com a barriga muito inchada, então fui ao hospital de urgência e logo me foi diagnosticado o internamento e de imediato. Através do internamento, fizeram exames e detectaram que eu era portador do vírus da hepatite C. Ana Santos foi também infectada pelo vírus da hepatite C. Chegar ao diagnóstico não foi fácil. Eu estive 3 anos no centro de saúde a queixar-me. Quando fui ao hospital, depois de fazer análises, a médica só dizia: não, há aqui uns valores altos para o fígado e tal, mas não é nada, tem que fazer uma dieta, não toque em álcool. Eu disse: mas eu não toco em álcool. Eu já tenho dificuldades em comer, já estou assim há anos. E porque na altura, por um acaso, tinha estado a ler uns artigos sobre hepatite C, pedi à médica se me fazia análise às hepatites, para verificar se eu não estaria com nenhumas hepatites. E ela disse: está bem, pronto, eu posso lhe fazer, não custa. E realmente, fizemos as análises e passado um mês, ela chamou-me e estava então com o diagnóstico de hepatite C. Os sintomas da hepatite C são vagos e comuns a outras doenças. Mal-estar, cansaço, problemas de concentração, problemas gastrointestinais, falta de apetite, febre, entre outros. O sintoma mais específico é a icterícia, tom amarelado da pele. O portador crónico do vírus pode até não manifestar qualquer sintoma ao longo de décadas e estar a desenvolver uma cirrose ou um cancro hepático. Que eu acho que as pessoas deviam estar alertas para ela porque é uma doença silenciosa. Posso ter a minha hepatite há 30 anos e de repente acordou. Apenas análises sanguíneas podem revelar a existência de anticorpos anti-VHC, mas estes podem corresponder a uma hepatite antiga e curada. Por isso, é preciso recorrer a testes mais específicos para saber se a infecção está ativa.
Isso neste momento está a ser feito. De facto, uma parte muito importante que tem a ver com os cuidados primários é esta parte de screening, de rastreio, e isso está a ser feito. Nós vamos recebendo doentes que não têm qualquer tipo de sintomatologia e que, felizmente, no seu check-up, no seu controle anual, os testes são pedidos, é feito o diagnóstico e, portanto, são-nos enviados para avaliação futura. As hepatites B e C são doenças de declaração obrigatória em Macau, o que exige o registro dos casos detectados pelas autoridades de saúde. Só no hospital público estão a ser tratados mais de 5.000 doentes com hepatite B. Dados fornecidos pelo médico infecciologista Li Tak-ming, que falou em representação do diretor do hospital. O número de doentes que nós tratamos no centro hospitalar Conde de São Januário, temos um serviço especializado para essas doenças, que é o serviço de infecciologia, e que neste momento tem mais de 5.000 doentes que são seguidos e tratados. Mas, de facto, pode ser que o número seja mais elevado, porque existem doentes que são seguidos nos cuidados de saúde primários, nos hospitais privados, nos consultórios privados, etc. Em março deste ano, através de um comunicado, os serviços de saúde davam conta da existência de cerca de 100 doentes com hepatite C em tratamento no hospital público. 4 meses depois, os números aumentaram. De hepatite C, o número varia de 400 a 500. Ou seja, uma diferença de 300 a 400 doentes em relação aos dados anteriormente divulgados sobre os doentes seguidos no Hospital Conde de São Januário. No mesmo comunicado, os serviços de saúde garantem o tratamento da hepatite C de acordo com normas eficazes reconhecidas internacionalmente. A hepatite C é uma doença crónica, hepática e precisa de tratamento. Há um tratamento geral e o tratamento complexo. Os doentes com hepatite C necessitam de tratamento. Necessitam de fazer as análises clínicas, ecografia e também necessitam de um medicamento antiviral que é o Ribavirin e interferon. Nós fazemos sempre o controle da quantificação do vírus às 2 semanas e basicamente mais de 50% dos doentes que nós tratamos com o tratamento clássico, às 2 semanas de tratamento, 2 semanas são 2 injeções de interferon e 2 semanas de comprimidos de ribavirina, nós temos mais de 50% dos nossos doentes respondem a esta terapêutica às 2 semanas. Ana Santos conta-se entre os doentes que fazem o tratamento clássico com resposta positiva. A hepatite C de que sofria está agora tratada, depois de mais de um ano muito penoso. É um tratamento muito violento, o tratamento que existe atualmente disponível em Macau, que é com o interferon e o ribavirina, e esse tratamento provoca cerca de 50% das pessoas que fazem esse tratamento não se curam, não conseguem negativar o vírus e também cerca de 50% das pessoas não conseguem aguentar o tratamento. Isso foi-me tudo explicado, eu também estava à partida consciente disso, mas tentei e pronto, iniciei o tratamento e estive a fazer o tratamento durante 1 ano e meio, realmente um tratamento muito violento, que também o meu corpo rejeitou e que foi à base de antihistamínicos e antialérgicos que fui aguentando o tratamento tive a sorte de ser uma desses 50% da população que se consegue curar. Eu fui abençoada com isso. Portanto, consegui negativar o vírus e neste momento estou, desde 2011, que já estou limpa, sem o vírus. Ana curou-se, mas continuou a viver de perto o sofrimento da hepatite C. Eu tenho um familiar que não pode fazer este tratamento que eu fiz, porque pessoas que têm outras comorbidades, outras doenças, algumas causadas pela própria evolução da doença da hepatite C, ou por outros tipos
de situações não podem fazer este tratamento. Tal como o familiar de Ana, Marina e José não podem ser submetidos ao tratamento convencional. E, sem tratamento, o estado de saúde só agrava. Feito o tratamento pelo método convencional, o que não resultou, porque não é compatível com o meu organismo, onde houve uma rejeição total. Um médico amigo, já está reformado, que não vou mencionar nomes, viu o meu processo todo. E conhecendo como eu conheço, que é aqueles médicos que se não é para ralar, não é para ralar e deixa de lado porcarias, mas não disse, isto é muito grave, tu estás em risco de vida. No início do ano foi a Portugal, onde sofreu uma hemorragia devido ao rompimento de uma varize esofágica, o que a levou à urgência do hospital. E fui para o Amadora Sintra, fizeram uma laqueação, fiquei lá 10 dias. Depois veio uma bateria de médicos, veio o meu médico e que me disse que o meu caso era um case study e que eu devia ser tratada porque provavelmente já não me ia escapar o transplante de fígado. Foi em Portugal que ouviu dizer que poderia regressar a Macau, pois a cura já existia. Boa notícia, já cá temos os medicamentos. Eu disse, é? Então quando é que começa o tratamento? Espera isto, ainda há agora estes acertos burocráticos e não sei o que. Está bem. Estávamos em início de março. Finais de fevereiro, início de março. Até hoje. Foi-me prometido que no máximo de março deste ano eu teria acesso ao novo medicamento que garanta 99% da cura da hepatite C, para eu esperar e aguardar por esse tal medicamento. Ora, para mim isso era um milagre, não é? Porque ficava curado e pronto, não tinha mais que me preocupar com a doença, o que me salvaria da morte. Entretanto, até hoje, que já é julho, ainda não consegui o medicamento. O medicamento em causa, Sofosbuvir, foi lançado pela biofarmacêutica Gilead em 2013. Numa terapêutica combinada com outros fármacos, garante uma taxa de cura acima dos 90%. Em Macau, já está registado para o tratamento da hepatite C. Em março último, os serviços de saúde anunciavam que o hospital elaboraria um programa de tratamento para cada paciente e que o novo medicamento oral, Sofosbuvir, seria administrado aos pacientes que dele necessitassem após devida análise e ponderação clínica. 4 meses depois, o medicamento continua em avaliação. Temos de fazer uma avaliação geral. Primeiro, em termos do efeito do medicamento. E também temos de seguir vários procedimentos para que possa ser utilizado no hospital. Na angústia da espera, e como fez também Marina, José decide apresentar uma exposição ao secretário dos Assuntos Sociais e Cultura. Dr. Alexis Tam, ao explicar a minha situação e a pedir-lhe ajuda para que ele me informasse qual era a possibilidade realmente de ter o medicamento e em que tempo útil, porque eu necessitava de saber porque é a minha vida que está em jogo. Quer dizer, estou sempre neste stress de saber quando é que vou morrer, porque é mesmo assim. O assunto chegou à direção hospitalar. Em carta dirigida ao doente, o diretor do hospital explica que, em função da situação clínica, cada doente terá uma terapia individualizada com o novo medicamento. Mas a terapia não é classificada como urgente. Se nunca é possível, pois eu estou condenado à sentença de morte, vou morrer. Porque a seguir a isto, já tenho, por este processo evolutivo todo, já tenho uma cirrose. E a partir da cirrose, o que se pode vir a seguir é um cancro no fígado, a necessidade de um transplante de fígado, o que não é
não é possível em Macau, não é compatível, não é possível em Macau, e que a seguir isso só pode vir a morte, por isso. Oportunamente, e é essa a informação que nos tem sido transmitida, oportunamente essa medicação será fornecida aos doentes que nós propusermos com indicação para a utilização desses fármacos. Doutora, o que é que se entende por oportuno em doentes que, por exemplo, sentem que estão muito perto da morte? Sabe que aquilo que aconteceu em Portugal com aquela reportagem televisiva de apelo dramático, nós percebemos perfeitamente a ansiedade dos doentes em relação a ter um fármaco que o cure. Em janeiro faleceu-nos uma doente por falta de medicação e o filho foi para a comunicação social, vocês são importantíssimos, a dizer a minha mãe morreu por falta de medicamento. E a partir daí o caso despoltou, porque foi muito complicado em Portugal a morte do doente e neste momento há medicamento para todos. Apesar do país estar em crise. Apesar do país estar em crise. Ninguém sabe qual foi o acordo, qual é o valor do acordo, porque isso o nosso ministro não deixa, mas sabemos que teve que ser um acordo com um preço muito mais baixo, com não faço ideia quanto, que neste momento é dado a todos. E o laboratório não recebe por doente, por tratamento, recebe por doente curado. Portanto, como tem tanta taxa e tem de sucesso, todos os doentes curados o governo paga. Emília Rodrigues dirige uma das associações portuguesas mais importantes no apoio aos doentes e familiares. A SOS Hepatites divulga informação sobre as hepatites víricas, promove a prevenção e formas de tratamento e atua contra a marginalização dos doentes hepáticos. Está em contacto com doentes de Macau que lhe pedem ajuda. E pedem-me ajuda, pedem-me se eu consigo que tenha um médico em Portugal, porque não têm acesso à medicação em Macau. Consoante a resposta que eu tiver, e que se for idêntica, o que me parece que vai ser tudo, não tenho outra alternativa senão ir para Portugal. Acho muito injusto que as pessoas em Macau não estarem a ser tratadas com o novo medicamento, porque vou dar o caso desse meu familiar, um caso concreto que eu conheço. Em 98, as pessoas tiveram a oportunidade de optar por regressarem a Portugal ou continuarem na RAEM e desvincularem-se de Portugal. No caso desse meu familiar, e toda a família, inclusive, fez a opção de ficar em Macau. Cortou os vínculos do emprego que tinha com Portugal e optaram por fazer a vida deles ficar aqui em Macau. É injusto, muito injusto, que se peça a essas pessoas agora que vão a Portugal para se tratar. Porque se as pessoas fizeram uma opção de vida para ficarem aqui, se optaram por Macau ser a terra delas, por ficar aqui, independentemente na altura de saber as circunstâncias em que há ocorrer a transição e os anos seguintes, eu acho que não é bonito agora a RAEM virar-lhes as costas. Naturalmente, os portugueses residentes de Macau serão uma ínfima parte entre os casos de doentes de hepatite C a precisar de tratamento urgente. O acesso a estes doentes não é fácil. Há um estigma social sobre a doença que dificulta o contacto. Isto, neste momento, é uma doença que, quanto a mim, tem o mesmo estigma que já teve a SIDA. A SIDA hoje até já se aceita, já não se... A hepatite C não se fala. Aliás, perguntaram porque é que andas a dizer que tens hepatite C. A doença tem muito estigma. E ao ter estigma, as famílias não querem dar a cara. Não querem que os amigos e muitos familiares saibam que o doente morreu de uma cirrose ou por um cancro de fígado. A hepatite ainda é muito conectada com álcool, sexo e droga. Doentes que vivem entre a angústia social e o medo de perder a vida. À distância, o hospital mantém uma postura reservada em relação ao novo medicamento e avalia novas terapias. Ainda esta semana saíram normas da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas
em que há novos fármacos que estão a ser propostos para tratamento. E nós não podemos, de facto, pensar que o sofosbuvir, porque há outros fármacos e há outros genótipos, ou seja, o sofosbuvir está muito virado para o genótipo 1, mas nós temos outros genótipos, nós temos genótipos 4, nós temos genótipos 6 e, portanto, há fármacos novos e há normas internacionais que estão a ser propostas e internacionalmente. Mas este medicamento permite a cura, segundo o que não permite a cura isolada. O sofosbuvir não pode ser nunca isolado. Mas acompanhado com outros medicamentos, faz-se um cocktail e normalmente garante a cura em 97% dos casos. Do genótipo 1. Sabemos que as guidelines dizem que é só para genótipo 1. Nós estamos a tratar todos os genotipos, todos os doentes com sofosbuvir. Neste momento, temos uma taxa de 98%. Em todos os genotipos? Em todos os genotipos. Quem faz o sofosbuvir com genótipo 3, se calhar vai ter mais efeitos secundários do que tem genótipo 1, mas estão neste momento a tratar-se todos os doentes. Contactámos um médico especialista em patologia e transplante de fígado do Hospital Queen Mary de Hong Kong. Segundo ele, o sofosbuvir é um medicamento de atividade pangenotípica e as terapêuticas com o sofosbuvir podem tratar os genótipos de 1 a 6. Ou seja, o sofosbuvir pode ser usado em todos os doentes de hepatite C crónica. Segundo o mesmo médico, a Associação Americana para o Estudo das Doenças do Fígado e a Sociedade Americana das Doenças Infecciosas deixaram de recomendar as terapêuticas com interferon. E são 3 as razões apontadas. A taxa de cura é muito mais baixa do que a que é sustentada pelos novos fármacos que incluem o sofosbuvir. São necessárias injeções semanais. Os efeitos secundários são muito maiores. Sobre novos fármacos para a cura da hepatite C, da mesma fonte chegou a informação de 3 possíveis combinações terapêuticas. 2 incluem o sofosbuvir. Mas o custo de qualquer medicação que inclua o sofosbuvir é sempre muito elevado. E o custo do tratamento em ponderação foi revelado pelo representante do diretor do Hospital Público. Para um tratamento, ou seja, um período de tratamento de 3 meses, temos de gastar provavelmente um montante de 500 mil patacas. Segundo confirmou o mesmo responsável, o Hospital Kiengvu está já autorizado a prescrever o novo medicamento. Contactámos o Hospital Kiengvu para saber se já tinha sido passada alguma prescrição, mas nunca obtivemos resposta. Certo é que o custo de 500 mil patacas por cada tratamento de 3 meses é visto por parte dos doentes e familiares como a principal razão de tanto tempo à espera do medicamento. Uma despesa que pode parecer avultada para o Serviço Público de Saúde, mas não para as contas de Ana, que faz a comparação com os efeitos e custos colaterais do tratamento convencional ou da falta de tratamento. Pessoas que têm hepatite C, pelo facto de não tratarem o fígado, acabam por ter outras consequências ao nível do pâncreas, do baço, dos rins, do coração, porque não funcionando bem o fígado, as pessoas acabam por ter outras complicações que se vão agravando. É o caso de um familiar meu, que está com este problema e neste momento já tem problemas de rins, problemas de coração, problemas no sangue, que todos os meses tem que fazer análise ao sangue, tem que ser acompanhado por um especialista dessa área, os diabetes, o glaucoma, acaba por estar a ter muitos outros tratamentos que se calhar já poderiam ter sido reduzidos ou até alguns já recuperar e já não precisar de os fazer, e acaba por o hospital ter muito mais despesa em manter este doente em situação de vida, nestas condições, que, sem qualidade de vida, né, encharcados em medicamentos. Se calhar feitas as contas não compensa. Se calhar é um mau investimento. E se pensarmos que isto é um problema de saúde pública, porque é uma doença contagiosa, ainda mais se justifica. Neste século XXI é incompreensível como é que o dinheiro é mais importante que a saúde.
Como é que o dinheiro é mais importante que a vida das pessoas. O que está aqui em questão é a vida das pessoas. Macau, tendo as condições que tem, não se justifica que houvesse um único caso que não está a ser tratado. Eu, se não tiver este medicamento, eu vou morrer. E eu não quero morrer tão cedo. Tenho 54 anos, tenho um filho e gostaria de poder assisti-lo mais pela vida fora. Não quero estar nesta angústia. Não posso estar nesta angústia mais.